Divórcio é um assunto que tem tomado muita minha atenção nos últimos, talvez, 5 meses. E a razão disso é porque a vida na igreja local exige que a gente adentre a temáticas de natureza complexas, difíceis como essa, como é o caso do divórcio. Além disso, você tem a lida diária com o texto sagrado e, vez por outra, o assunto aparece. Então é preciso que a gente amadureça a temática de alguma maneira. Eu queria, então, aqui colaborar com essa discussão envolvendo o divórcio com percepções ou insights com dois textos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, Deuteronômio 24 e 1 Coríntios capítulo 7. Mas antes de falar das minhas impressões e aplicações ou implicações teológicas desses dois textos, eu queria trazer duas palavras de advertência aqui. A primeira é que, quando você começa a lidar com um assunto dessa natureza, a gente tem que evitar qualquer tipo de postura dogmática. Eu acho que a gente tem que ser firme, convicto, nós precisamos alimentar, amadurecer nossas convicções, mas há uma distinção entre você ser convicto e firme e você ser dogmático. Dogmático no sentido de você ser completamente fechado. E é difícil você tomar uma postura fechada quando o assunto é divórcio. Por quê? Primeiro porque você coloca na sua frente uma lista bibliográfica riquíssima, com grandes nomes do estudo da palavra de Deus, e você vai ver que homens como Carson e John Piper, por exemplo, discordam desse assunto. E não somente homens ao longo da história da igreja que discordam um com o outro, mas que homens, indivíduos que ao longo da sua caminhada de lida com o texto, sua caminhada interpretativa, mudaram de opinião. Então você vê o John Frame mudando de opinião ao longo da sua caminhada, você vê o John Piper também fazendo isso. Então, tanto as mudanças, tanto homens de renome, homens marcados pela seriedade, pensam diferente, como também indivíduos mudam de opinião, né, ao longo da sua caminhada interpretativa. Além disso, você tem, somado a isso, você tem a complexidade dos textos que muitas vezes não estão dispostos a responder questões que nós levantamos. Então, isso deveria evitar qualquer tipo de postura dogmática. Segunda observação, vídeos como esse, textos, livros, análise da temática, eles são orientadores, objetivos, mas que lidam com questões de natureza subjetiva, o que exige, num processo de divórcio, uma proximidade de quem lida com a questão. Então, eu posso, através de um livro, um comentário de Mateus, um comentário de Deuteronômio, ou um livro específico sobre divórcio, eu posso ter ali orientações objetivas, textuais da temática. Contudo, na lida diretamente com a questão, seja porque você é um pastor, um líder da igreja, está envolvido de alguma forma no processo de divórcio, é importante proximidade na lida com a questão. Por quê? Porque nós vamos estar lidando com questões de natureza subjetiva, como, por exemplo, a autenticidade de um arrependimento, ou a autenticidade de um perdão, ou a presença de amargura, ou a presença de vingança no processo do divórcio, ou até mesmo algum nível de manipulação da parte, digamos assim, legalmente inocente. Então, é importante que todos que estejam envolvidos diretamente num processo de divórcio, seja para evitá-lo ou para orientar, é necessário não somente o conhecimento objetivo das passagens, dos princípios teológicos, mas é necessário uma proximidade também. Então, dito isso, queria falar um pouco sobre esses dois textos. Primeiro, Deuteronômio capítulo 24. Esse é um texto importante sobre divórcio no Antigo Testamento, é um texto de natureza de lei, né? Está na categoria de gênero literário de lei. O que você encontra ali naquele texto? Você encontra uma estrutura muito interessante que vai do verso 1 ao verso 3, onde ali você tem uma prótese, tá? E apresentando uma realidade. E é importante entender isso. Aqui vem a primeira colocação que eu acho que é importante no entendimento dessa passagem. Aqui nos primeiros 3 versos, você não tem ali, por parte de Moisés, o lançamento do fundamento, as bases de um divórcio legítimo. Moisés não está lançando o fundamento de divórcio, ele está pressupondo uma realidade.
E ele então vai regulamentar uma realidade que é descrita nos primeiros 3 versos. Então ali a questão, por exemplo, da imagem que é criada, né, do quadro que é pintado ali nos primeiros 3 versos, de um homem que vê algo indecente em sua esposa, que há muita discussão sobre o que é essa coisa indecente, mas o ponto não interessa tanto o que é aquela coisa indecente. Por quê? Porque ali não temos uma lei dizendo que se você encontrar algo indecente, você pode se divorciar. É um fato, é um quadro da realidade que está sendo colocado ali. Para aquele homem, o que foi feito foi indecente e justifica ele aquela separação. Então é diante disso que, então, a partir do versículo 4, você tem a apódase, onde então você tem a lei que é colocada por Moisés. E qual é a ideia daquela lei ali? A lei é a seguinte: se você vier a se divorciar de sua companheira porque você viu algo indecente dela, você tem que ter muito cuidado com isso, porque se ela vier a casar novamente, e esse casamento certamente é legítimo, daí uma das razões para essa lei aqui já fica claro para mim, que é proteger a mulher. A mulher, então, abandonada, ela teria a possibilidade de contrair um novo casamento, legítimo, ancorado na lei, tá, com todos os direitos. E aquele documento, aquela carta de divórcio, dava essa base para ela. Então, um dos objetivos dessa lei é exatamente esse, de proteger a mulher. Essa mulher, contraindo um novo casamento, mesmo que o seu marido viesse a falecer, ela não poderia voltar para o primeiro marido. E aí é um ponto importante, porque eu vejo uma segunda razão, talvez uma razão mais importante, não sei, não vou entrar no mérito de mais ou menos importante, mas além da proteção da mulher, você tem também um incentivo a mitigar qualquer tipo de banalização do divórcio. Então, claramente ali, para mim, fica a ideia de que você tem que pensar 1000 vezes antes de fazer isso. E aí eu tiro um princípio dessa passagem teológico importante. Há o princípio, declarado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, de que aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. Mas o que esse texto nos ensina é que existem algumas separações geradas pelo homem que Deus não se interessa em trazer de volta. E para mim isso vai de encontro à ideia de indissolubilidade do casamento. O casamento é indissolúvel. Se realmente esse é o fato, se quando eu caso com alguém, essa pessoa continua sendo meu cônjuge, mesmo depois que eu me separo, e só a morte pode realmente separar, e muitos apelam para 1 Coríntios Romanos capítulo 7, onde ali para mim a temática não é o divórcio, mas está usando a ideia do divórcio como uma ilustração, né? Apelam para aquele texto para dizer o seguinte: não, só a morte realmente quebra esse pacto. Só que o que o homem faz, segundo essa lei, quebra o pacto de maneira tal que não pode voltar mais, mesmo que o outro venha morrer. Então essa ideia de um casamento indissolúvel, para mim, não sobrevive a Deuteronômio 24. Mas como eu disse na minha primeira advertência, eu estou aberto para reconsiderações. Segunda observação, isto é 1 Coríntios capítulo 7. Ali o que me chama a atenção é que Paulo vai falar do casamento à luz do ensinamento do Senhor Jesus, e aí envolve 2 pessoas cristãs, e outro, um caso onde você tem um cristão e um não cristão, um casamento misto, vamos dizer assim. Cristo tem uma palavra para esse primeiro caso, mas não tem uma palavra para o segundo caso, aí Paulo traz essa palavra para esse segundo caso. O que me chama a atenção ali? No primeiro caso, a orientação de Paulo é a seguinte: não deve separar. Mas se isso vier a acontecer, e acontece, porque no mundo real, na igreja local, no dia a dia, isso acontece. Se isso vier a acontecer, qual é a luta de Paulo ali? Que aquele cônjuge, aquele casal não volte a se casar com outra pessoa, mas que mantenha-se daquela maneira, certamente com a esperança de uma reconciliação. E aí, para mim, fica bem claro aqui que Paulo certamente tem Deuteronômio 24 na mente, porque se eles vierem a casar novamente, a reconciliação torna-se impossível. Então você tem ali, por parte do apóstolo Paulo, uma luta para manter aquele casamento, tá? Ou pelo menos uma luta para que a reconciliação aconteça futuramente. Mas quando o assunto é casamento misto, a postura de Paulo é diferente. Ele vai dizer: você está livre. E naquele contexto, você dizer que é livre, que não é livre para casar,
é muito esquisito. Querer colocar a ideia de abandono ali somente como alguém que saiu de casa, mas ali para mim a ideia de separação mesmo. A pessoa, o incrédulo, toma a decisão de se separar, e o que Paulo vai dizer é: você está livre. Então, percebe? Quando há uma separação entre onde os membros da família ambos são cristãos, você tem a postura de Paulo, uma luta pela reconciliação. Quando você tem um crente com um descrente, a postura de Paulo é bem diferente. Ele vai dizer: você está livre, e isso é muito importante. Lembra o meu segundo ponto lá, que eu falei para vocês de alerta, quando nós lidamos com questões subjetivas. Às vezes você tem alguém na igreja que a pessoa está separando daquela pessoa, e aquela pessoa demonstrou a vida toda que não é uma pessoa crente. Então, não entramos em elementos subjetivos. O fato é que, o que eu posso dizer para você é que esses dois textos ensinam muito sobre o divórcio, e eu creio que, no primeiro caso, você tem a ideia de proteção da mulher, a mitigação de um comportamento que poderia ser banal, e ao mesmo tempo a ideia de que não existe um casamento indissolúvel. E no segundo caso, crente com crente é um caso, crente com descrente é outro caso. Que esses dados possam te ajudar a construir um entendimento melhor sobre a questão do divórcio, e você venha a crescer em tudo isso, e certamente na igreja evitarmos o máximo o divórcio, contudo entendendo que isso é real, isso acontece, e devemos ter todas as diretrizes possíveis para lidar com essa questão. Ok? Valeu, abração, até mais.